Michel compartilhará da palavra do Senhor, irá trazer o recado do Senhor para nós, que possamos ouvir atentamente aquilo que Deus tem para trazer para nós nessa noite. Eu quero aproveitar e orar aqui pela sua vida. Querido Deus, nosso Pai, te agradeço, ó Deus, pela vida do Michel, porque o Senhor chamou este teu servo, ó Pai. Pedimos que o teu Santo Espírito esteja iluminando, ó Deus, a vida dele, ó Pai, porque nós sabemos que a tua palavra ela jamais volta vazia, sem antes, ó Pai, prosperar para aquilo ao qual ela foi enviada, Senhor. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa usar o teu servo, o teu filho nessa noite, ó Pai, para falar sobre ti, de ti, da tua palavra para nós. Ó Deus, que ele seja um instrumento poderoso nas tuas mãos, sendo usado pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Abençoe a vida do Michel, sua esposa, ó Pai, seus sonhos, ó Deus, o seu ministério que já começou, ó Deus. Te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Seja graça e a paz. Amém? É um prazer estar aqui pela segunda vez e agradeço muito o convite do pastor Daniel. A gente estudou junto também no seminário, então é um parceiro, um amigo. Muito obrigado, Daniel. Deus abençoe o ministério e a igreja também. Aqui também trago um forte abraço lá do pessoal do Tucuruvi. Para quem não sabe, eu sou licenciado lá, né? Estou junto com o pastor Giovanni, lá na IPI do Tucuruvi. Então, como o Daniel falou, este ano eu estou lá nesse processo de licenciatura e, se tudo der certo, no final do ano, sendo ordenado, aí a gente segue aquilo que Deus prepara, porque pastorado é isso. A gente faz planos, e quando descobre que não dá nada certo. Não dá nada certo porque Deus tem outros. E aí todos aqueles planos, às vezes, casa ou não com a vontade de Deus. A vida de pastor é isso, você nunca sabe o que será no dia seguinte. Deus apenas fala, levanta e vai. Para onde? Deixa aqui, eu guio. Mas é um prazer, obrigado pelo convite. Estou com a minha esposa, Caroline, linda, maravilhosa, sou suspeito de falar. Mas, enfim, é um prazer estar com os irmãos nessa noite. Vamos ler as nossas Bíblias, abrir as nossas Bíblias em Salmos, capítulo 42. Livro de Salmos, capítulo 42. Livro de Salmos, capítulo 42. Eu estarei lendo na nova versão transformadora. E eu peço que os irmãos estejam acompanhando conforme a sua tradução em mãos. Salmos 42 fala: como a corça anseia pelas correntes da água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria, dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Senhor e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto de mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Porque você está tão abatido, a minha alma. Porque está tão triste.
Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Senhor e meu Deus. Deus trabalha no mais íntimo das nossas vidas, nas nossas mentes, nos nossos corações, na nossa alma. E aqui Ele quer transformar a sua vida, a sua alma. Então eu te convido a abrir as janelas de sua alma para ouvir, sentir a mudança que Deus tem para a sua vida. O livro de Salmos é uma estrutura composta por vários poemas e músicas escritos por diversos autores, como por exemplo Davi, Corá, entre outros. Sua composição é uma junção de 5 livros, 5 volumes. O segundo volume é composto por 30 salmos, começando pelo capítulo 42, que é o texto que nós lemos, e vai até o capítulo 72. O título Salmos, em hebraico, quer dizer hino de louvor. E pode até ter uma relação com um instrumento de cordas grego chamado saltério, composto de 10 cordas. A contagem dos salmos, do livro de Salmos, hoje, como nós entendemos, como nós vimos, ele pode variar conforme a tradução. Por exemplo, a Bíblia que nós usamos, ela segue a tradição da Septuaginta. Já algumas tradições católicas seguem a tradução e a tradição da Bíblia hebraica. Essa diferença de contagem da Septuaginta para a Bíblia hebraica, ela se dá devido ao Salmo 9 unir-se com 10, o Salmo 114 unir-se com 115, e uma divisão que ocorre entre os Salmos 116 e 117. A datação de todo o livro, ela não é exata. Por quê? Ela abrange um período muito intenso, muito grande, para quando foram escritos todos os volumes. Por exemplo, os primeiros escritos se iniciam no primeiro templo, na construção do primeiro templo em Salomão. Corre todo o período do exílio, quando já não tem mais o templo, e termina lá no segundo templo, na segunda construção. O texto que lemos é considerado por alguns comentaristas, teólogos, uma junção entre o 42 e o 43. Se você der uma olhada no 43, ele não tem título. E se você dá uma lida nele, você percebe que existe um tema parecido com o 42. O livro de Salmos é de uma riqueza sem igual. Ele nos dá um olhar para os corações de antigos adoradores do povo de Deus. O livro é composto de orações e cânticos dirigidos unicamente a esse Deus. São declarações de pessoas que conheciam esse Deus, que entendiam como ele atuava sobre as suas vidas, sobre o povo. Os Salmos também representam uma confissão de fé desses homens e mulheres. Confissões de corações sedentos por esse Deus maravilhoso. São orações, declarações de amor a esse Deus. Pessoas apaixonadas pela presença dele. Alma se derramando diante dele. Diante daquele que é Criador. Daquele que sustenta a vida. São versos que expressam como eles desejavam a esse Deus. Como suas almas estavam escancaradas para encontrar a esse Deus que era vivo e verdadeiro. E aqui eu fico pensando, como textos escritos há mais de 4.000 anos, mais de 2.000 anos, vêm de encontro a nós, em pleno século XXI. Podemos ir para casa e encher os nossos pensamentos com essas canções, aprender a como orar e como buscar esse Deus verdadeiro só pelo livro de Salmos. Canções que expressam a fé, que testificam a contemplação de um povo que ama a um Deus maravilhoso. Uma alma batida é o que nós vemos aqui no texto. Uma janela aberta a Deus. Este salmo foi escrito pelos descendentes de Corá. Eles tinham responsabilidades dentro do templo. Eram pessoas que estavam envolvidas, enganjadas ao trabalho do templo. O salmista era uma pessoa que dedicava
ou pelo menos dedicou a sua vida aos trabalhos no interior do templo. Sentia a presença de Deus. Veja, naquele tempo, trabalhar dentro do templo era muito gratificante. Lembrando que a centralidade do templo para Israel nesse tempo era importantíssimo. Era a presença de Deus vivo. Deus estava ali. Então é meio que, vamos tentar imaginar que trabalhar dentro do templo é você estar do lado de Deus. É você estar quase ali, tocando Deus. Então veja, era importantíssimo e era muito gratificante para as pessoas que trabalhavam ali. Então é um tempo onde a centralidade estava no templo. Um templo que falava sobre um Deus que estava presente, que estava ali. No começo do verso, do texto, temos uma comparação do salmista com um animal, com a corça. O poema inicia essa comparação, a comparação da alma, de uma alma ansiada por Deus, como uma corça que vai buscar água. O salmista, acredito, estava numa região árida, uma região montanhosa, um cenário seco e com poucas possibilidades de água, um deserto. Talvez ele tenha olhado para as montanhas e visto um animal pulando, correndo, descendo as montanhas atrás de água, atrás de um riacho para refrescar a sua sede, descendo em busca de água para beber. A água que o animal vai buscar é para nutrir seu corpo. É um elemento vital para a vida. E temos conhecimento sobre isso. Um exemplo hoje. Está um calor. Água é essencial. Conhecemos que precisamos tomar 3 litros de água todo dia. Recomendação médica. Temos também o conhecimento que a NASA, por exemplo, quando encontra água em outros planetas, ali existe a possibilidade de vida. E onde tem água, existe vida. Não digo vida extraterrestre, não é nada disso. Mas micro-organismos na água. Aqui um parênteses. Semana passada, descobriram um planeta K218b. Há 111 anos-luz. Estou quase morando lá, mas até mudar eu vou falar. Né? E lá descobriram que possivelmente em sua atmosfera, em sua superfície, existe água. Então, assim, já cogitam a possibilidade de vida humana, de pessoas irem até para lá. Mas aí vai demorar. Vai demorar bastante, porque é 111, como eu falei, 111 anos-luzes de distância daqui. O salmista faz essa oração desejando Deus da mesma forma que a corça anseia por água, da mesma forma que a corça anseia por vida. O animal está precisando de vida para continuar a caminhada. A alma do salmista também precisa da água viva. Ele quer renovar as suas forças. A sua garganta está seca e sedenta por água. Ou seja, a sua alma está sedenta pela presença desse Deus que é maravilhoso, que é vivo e é presente. Este era um salmista que experimentou no passado a sensação maravilhosa da presença desse Deus. E agora sua vida está gritando pela necessidade de encontrar-se com Deus novamente. Um homem que trabalhava dentro de um templo, e possivelmente esse templo nem existia mais nessa época. Às vezes nós estamos assim. Às vezes nós estamos com a garganta seca, com as nossas almas desejosas, precisando de Deus. Às vezes a gente até duvida, será que Deus não está olhando mais para mim? Será que Deus esqueceu de mim? Quando nós
olhamos para nós mesmos e vemos que precisamos de Deus, é aí que nós devemos abrir os nossos corações, abrir a janela das nossas almas e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, eu não sou nada sem Ti. Continuando, vemos que essa pessoa está desesperada. E é interessante como ele utiliza da sua própria tristeza como alimento. Seus sentimentos é um meio de se alimentar. Sua alma tem suas lágrimas como alimento. Sua tristeza é tanta que seus sentimentos mostram uma solidão. Uma solidão, como eu falei até, parece que Deus não está mais ali. E ele está se afogando sozinho em suas lágrimas. A sua tristeza é um único alimento de sobrevivência para a própria alma. Vemos uma pessoa angustiada e, por que não, com depressão, precisando de um Deus maravilhoso. Essa tristeza está no mais íntimo do ser do salmista. E ainda, diariamente ele é humilhado. As pessoas perguntam: onde está o seu Deus? E a fé é colocada à prova a todo momento, se não pela tristeza do coração, pelas pessoas que os insultam. Vivemos assim. Vivemos às vezes da mesma forma como este homem viveu. Vivemos entristecidos. Somos provados diariamente, a nossa fé é provada, se não por nós mesmos, pelos outros. Assim como este homem vive entristecido, nós também passamos por momentos difíceis. Oh, por que está abatida minha alma? Este salmista estava longe de casa, distante da presença de Deus. Talvez, acredito que no exílio, longe do templo, muito longe do templo. E como eu falei, possivelmente esse templo nem existia mais. Seus perseguidores zombavam dele pelo fato de estar longe desse santuário e perguntavam: onde está o seu Deus? Talvez a resposta dele seria: está lá. Lá onde? Lá. Longe. Não está aqui, está longe. Essa pergunta era algo que deixava o salmista entristecido. O verso 11 fala: os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Desculpa, o verso 10. Um homem que estava longe, um homem que estava desesperado, sua esperança estava condenada a nada, sua vida estava destruída e sua alma despedaçada. E é interessante como a condição de estar distante de casa, ela é presente nos versos. Vemos os versos 2, 4 e 6, vemos que ele fala sobre algo que está longe, uma casa que está distante, que ele não está mais lá. A presença de Deus está distante, Ele não está mais aqui comigo. Estamos diante de uma vida batida e desesperada, no qual o coração necessita desse Deus. Um desejo intenso pela presença de um Deus, uma alma que necessita dessa presença, uma janela que está aberta para o Senhor. Uma oração que nos coloca: Senhor, eu necessito de Ti. A minha vida só tem sentido se eu estiver na Sua presença. Não sou ninguém sem o Seu cuidado. Eu sou um homem frágil e feliz sem a Tua presença. Eu preciso voltar a Te louvar, pois fui criado para isso. Fomos criados para a adoração ao nosso Deus. Fomos criados para a exaltação a esse Deus. Fomos criados para sermos fiéis a esse Deus. Uma pessoa desesperada para voltar a adorar a esse Deus maravilhoso. É uma esperança que não acaba.
Vemos que por vários momentos ele vem falando em desespero, entristecido. Verso 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 nos mostra isso, o desespero que é esta alma, o desespero que é esta pessoa. Mas é interessante que nos versos 5, 8 e 11 ele coloca uma consciência em sua vida, uma consciência em sua fé, e a sua alma é encorajada a encontrar esperança e força a esse Deus. Era uma alma coberta de sentimentos angustiantes, mas sua fé consciente está respondendo para esperar em Deus. Era um coração que desejava a presença de Deus acima de qualquer coisa. O verso 2 traz a certeza de que o Deus, esse Deus, que aparentemente longe, ele está vivo. Veja, como eu falei, para a época, para os judeus, saber que seu templo foi destruído é quase que Deus não existe mais. O local onde era cultuado, onde tinha um Deus maravilhoso, destruído, é como se Deus nem estivesse mais presente na terra. Mas aqui ele mostra que esse Deus, sim, ele está vivo, ele está presente, ele é real, mesmo que não tenha o templo, ele é real e ele é vivo. É um Deus em que livrou do cativeiro no Egito. É um Deus que ouve o clamor daqueles que o adoram. É um Deus que eu desejo a presença dele. Apesar de todo o problema e situação que o salmista está passando, ainda assim, ele confia num Deus que é real e que é vivo. O salmista no verso 8 mostra que sua esperança está totalmente em Deus. Reconhece que aquele Deus vivo é o que dá vida, que é fonte de água viva. E aqui eu recorro aos evangelhos, lembrando de Jesus, quando chega a Samaritana. Se você soubesse que a água que sai de mim nunca mais terá sede. E aquela mulher fala, me dê, eu não quero mais beber do teu poço. Eu quero essa água viva que jorra de ti. Uma água que alimenta a alma, que traz esperança, que traz vida. Ele pode até demonstrar o tamanho da dor da sua alma, porém tem certeza que sua vida está totalmente voltada a Deus, que a sua esperança é baseada nesse Deus que é vivo. O verso 11 pode se entender como um fechamento da angústia, das suas dúvidas da alma. Ele questiona a sua alma da tristeza que ela está sentindo por 2 vezes. Mas é interessante que logo ele responde enfaticamente 2 vezes. Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Senhor e meu Deus. A resposta que ele tem em Deus é para a certeza que ele não passará, não terá sofrimento, mas ele tem esperança de um futuro com esse Deus. Concluindo, como eu falei, às vezes nós passamos por momentos difíceis na vida, como o salmista. Ficamos abatidos, sem esperança. E hoje, bem lembrado na oração, passamos por um mês com um tema de suicídio. Pessoas que tiram a vida porque não encontram esperança em mais lugar nenhum. Pessoas que não têm mais motivo de viver devido a uma angústia, uma depressão ou uma tristeza no seu coração. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, sim. Esperamos por respostas que nem vêm às vezes. E como eu falei, acreditamos ainda que duvidamos da presença de Deus em nossas vidas. Quantas vezes nos fazemos de forte, mas na verdade estamos morrendo por dentro. Por vários momentos queremos mostrar que somos inabaláveis, que conseguimos por nós mesmos,
que não podemos fraquejar para as pessoas ou para Deus, e mostramos que temos um coração forte. Por inúmeras vezes, sendo forte por dentro, sendo forte por fora, gritamos desesperados por dentro, angustiante. Nossa alma está desejando a presença de Deus. Mas qual está sendo a sua resposta para a alma? O mesmo salmista nos ensina a orar a Deus de forma sincera e aberta. Ele está na presença de Deus, abrindo a janela da sua alma e mostrando o quanto ele está desesperado. Ele se coloca na presença de Deus. Acredito que esse salmista está ajoelhado, implorando: Senhor, eu preciso de Ti. Ó minha alma, porque está abatida. Olha para Deus. Então, independente do seu problema, independente da situação que você esteja passando, independente daquilo que você está vivendo, eu te digo que Deus está vivo, está presente na sua vida, assim como está na vida do salmista. Assim como o salmista fala para a sua alma, porque está abatida, faz a pergunta e dá certeza que sim, eu verei esse Deus, eu louvarei esse Deus. Assim eu te falo, louve a Deus. Você foi chamado para adorar esse Deus que é vivo e está presente agora na sua vida. Você não veio aqui à toa, o Espírito Santo te trouxe aqui. Se coloque na presença de Deus. Mostre o quanto você deseja, o quanto você precisa dele no teu coração, na sua vida. O salmista vivia num contexto diferente do nosso. Existia o templo. E hoje, quem é o templo? Quem é o templo hoje em dia? 1 Coríntios 3,16 fala: não sabeis que sois santuário de Deus e que seu Espírito habita em vós? Nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso eu digo: o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo te consola, te guia todos os dias. Deus já nos mostrou através da história da humanidade, através da sua palavra. João 3,16 nos dá essa certeza. E ainda assim Deus vem mostrando individualmente, em cada vida nossa, para cada um aqui, Ele vem mostrando que Ele é real, que Ele é vivo, que Ele transforma. Então, não fique aflito. Adore esse Deus. Podemos ir embora com o verso 11. Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltaremos a adorá-lo, meu Salvador e meu Deus. Então adore, louve, engrandeça, porque Deus está presente nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe.